Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal que ainda não tem nome, mas em breve terá um nome definitivo, pelo menos. E que nesse segundo vídeo vamos falar um pouquinho sobre Game of Thrones e a visão política de dois personagens que o autor colocou, que é o Robert Baratheon e o Ned Stark, em como que essas visões políticas deles se relacionam e o que nós podemos aprender desses dois personagens, não é? Mas antes do vídeo, curta, comente, compartilhe, né, para ajudar com o canal e comente principalmente se você está gostando, se você não está gostando, o conteúdo que a gente está tentando trazer aqui, né? Então, bora pro vídeo. Em Game of Thrones, nós temos esses dois grandes personagens, né, que na primeira temporada, e que retrata o primeiro livro, né, para quem não sabe, a primeira temporada é fidedigna ao primeiro livro da obra, né, que até hoje só tem 5, o autor não conseguiu terminar ainda, mas vamos ver se um dia ele termina antes de bater as botas. Mas então, em Game of Thrones nós temos esses dois grandes personagens, na primeira temporada, Robert Baratheon, que é o rei que conquistou os 7 reinos após uma rebelião, e o Ned Stark, seu grande amigo, que é tratado por ele como um irmão, né? Tem um diálogo muito forte que está presente na série, quando eles vão nas criptas de Winterfell, e Robert fala, eu amo você como um irmão, não é? I never loved my brothers. Sad thing for a man to admit, but it's true. You were the brother I chose. O Robert fala pro Ned que amou mais o Ned que os seus próprios irmãos, né? E isso na obra, no livro, no primeiro livro, está muito bem apresentado. Mas apesar dos dois personagens terem esse vínculo de irmãos, eles têm visões de mundo muito distintas e que colocam os dois em contraponto, em choque, em vários momentos da obra. Um primeiro momento, logo após o Ned Stark aceitar ser a mão do rei, o grande conselheiro, o segundo homem mais poderoso dos 7 reinos após o próprio rei, que é o Robert, eles estão na estrada e tem um momento ali de paz e tranquilidade onde eles têm um diálogo. E nesse diálogo, Robert antevê uma guerra futura em que ele não sabe quem, quando e nem como será lutada essa guerra, mas que ele sabe que tem uma guerra se aproximando. E ele, na visão dele, essa guerra vai ser trazida pelos Targaryen que estão exilados do outro lado do continente, em outro continente, né, que é o continente Essos. Que esses dois Targaryen são o Viserys e a Daenerys. E ele fala pro Ned que tem uma preocupação de que a garota Daenerys, que agora casou com um bárbaro chamado Khal Drogo, engravide e desse filho venha conquistar os 7 reinos. Né? E ele fala que deveriam matar então a garota Daenerys e o seu irmão também, antes que comecem a ter filhos e esses filhos queiram retomar aquilo que seria deles por direito, que o Robert usurpou. Então, o Ned fala que não tem com que se preocupar. Ele fala que há um mar entre os dois, que o exército Dothraki não viria até os 7 reinos, e que se viessem eles lutariam, e etc, etc. Robert já tem uma visão mais pragmática. Vamos eliminar o mal pela raiz, vamos matar as crianças. E na obra eles têm entre 13 e 15 anos, os dois, né? Viserys e Daenerys. Ned é totalmente contra isso e vê uma imoralidade gritante. E aqui é o primeiro ponto de distinção entre os dois. Robert é mais pragmático, tem um realismo político intrínseco a ele. Já Ned é moral, ao ponto de sacrificar a si mesmo, a sua própria família, pelo bem maior. Ned Stark, ele sabe que há uma conspiração na corte real para matar o rei, que o rei corre perigo e que ele, aceitando o cargo de mão do rei, que ele aceitou, ele está colocando ele próprio e a sua própria família em risco de ser completamente destruída. Mas ele aceita essa missão para proteger o rei que ele ama, o amigo, o irmão, não é? Em detrimento da própria integridade física e da sua família. Isso é um ato
de um herói de sacrifício. Os heróis são aqueles que se sacrificam por uma causa maior. Ned Stark vê a integridade do reino, a paz do reino como um bem maior a ser protegido. E nesse diálogo que eu coloquei entre Robert com seu pragmatismo político, querendo matar a Daenerys para evitar uma guerra futura, aquele pensamento, né, de que mais vale uma morte agora do que a de milhares no futuro, é uma questão de pragmatismo. Já o Ned Stark vê que esse pragmatismo é imoral, é matar, a consequência dele é matar duas crianças, é você manchar o seu nome na história, é você se colocar como alguém tirânico, inconsequente, que só busca proteger o poder, o seu próprio poder, em detrimento daquilo que é certo e errado. Então ele coloca esse freio moral no Robert, que no primeiro momento funciona, mas nós vamos ver lá na frente na série, lá pelo 5º, 6º episódio, e no livro, lá mais pro finalzinho do livro, metade pro final, que o Robert pressiona novamente, numa reunião do Pequeno Conselho, a morte de Daenerys. Porque aconteceu aquilo que ele anteveu, ela ficou grávida. E ela estando grávida, ia nascer uma criança, que poderia continuar com a constante reivindicação a um trono que ele, Robert, possuía após ter usurpado do pai de Daenerys. Então nós vemos novamente Robert sendo incisivo nessa segunda reunião, nesse segundo diálogo entre os dois sobre esse caso, e ele falando, vamos matar Daenerys, ao ponto que o Ned Stark fala, não vou participar disso, estou renunciando ao cargo e vou embora, colocando a sua própria posição em uma situação de risco, pela integridade moral da situação. Nós vemos então que o Ned Stark, ele é aquele personagem herói, como eu falei anteriormente. Ele está se sacrificando novamente por uma integridade moral. O Robert já representa então, como estou expondo, esse pragmatismo político. Tem muitos personagens na obra que retratam o Robert como um personagem glutão, um beberrão. Isso tudo ele é, de fato. Só que ele também tem uma perspicácia militar muito à frente, porque ele é um grande guerreiro, ele consegue antever os problemas que virão, e de fato virão. Isso está durante toda a obra. Quem assistiu, quem é fã da série, viu que a Daenerys foi acumulando e acumulando poder até chegar ao ponto de retornar e lutar pela reconquista de Westeros, né? Enquanto nos livros ainda não aconteceu essa vinda dela, mas que já é prenunciada, nós vemos que o Robert tinha razão, uma guerra viria. E uma guerra veio pela crise sucessória que se instaurou após a sua morte. Mas isso não é o ponto que a gente quer debater aqui nesse vídeo. O ponto que eu quero trazer nesse vídeo é que essa visão do Robert é ligada muito à proteção do Estado. O Estado tem que ser continuado e protegido em detrimento de aspectos morais. Ned Stark representa a necessidade de uma proteção e uma integridade moral nos atos do Estado. O Estado não pode ser inconsequente, buscar sua proteção independentemente dos atos que vai praticar. Essas duas visões de mundo são importantíssimas para percebermos como queremos construir a nossa sociedade, o nosso Estado de Direito. Um Estado de Direito que está preocupado em se autoproteger em detrimento de escolhas morais e de bens maiores, vai ser um Estado que vai indubitavelmente rumar para um Estado de tirania, onde o Estado tem que se proteger. E quem é o Estado, no final das contas? Ele não é, por mais que a gente tenha uma visão de Estado atual, algo imaterial, ele não é imaterial. Ele é a consequência da vontade daqueles que ocupam o poder. Entendem? Por ser a consequência daqueles que ocupam o poder, das vontades daqueles que ocupam o poder, se colocamos a mentalidade de que o Estado deve se proteger em detrimento de aspectos morais, aqueles que ocupam poder vão agir dessa forma, ou seja, vão agir de forma a se protegerem, vão se tornar tirânicos ao longo do tempo. Não imediatamente, muitas vezes o que nós vemos na história, não só na história ficcional como de Westeros e de Game of Thrones, mas na própria história humana, nós vemos que as transformações para momentos de um bom governo para um estado de tirania,
é gradual. Isso pode acontecer no curso de vida de uma pessoa ou de alguns poucos séculos, mas acaba se rumando para um estado de tirania sempre que aspectos morais de virtudes maiores são abandonadas por uma questão de autopreservação e de imposição de sua própria vontade em detrimento daquilo que seria correto e justo. É isso que nessa primeira temporada de Game of Thrones, e que vai ecoar em toda a obra posteriormente, e que está no livro também, que ecoa no restante do livro, é retratado. Nós devemos ter um Estado que se preocupa em garantir aspectos morais daquilo que é correto e justo, ou um Estado que está preocupado em impor a sua vontade em detrimento daquilo que é moral e justo. Esse é um ponto que é fundamental para entendermos como devemos escolher nossos políticos, entendem? Porque vivemos num Estado democrático, ou seja, escolhemos representantes que vão ocupar cargos de poder e que vão exercer esse poder por um determinado período de tempo. E essas pessoas são pessoas à la Ned Stark ou à la Robert Baratheon, que defendem um pragmatismo, um realismo. Um realismo é necessário, sim, e nós precisamos perceber de fato a realidade como ela é. Mas nós devemos escolher as nossas decisões diante dessa realidade política lastreado em aspectos morais. Nós não podemos abandonar aspectos morais em detrimento de um puro realismo, e da mesma forma, nós não podemos abandonar um realismo por um aspecto puramente moral. Os dois precisam estar juntos, coligados, porque do contrário, vamos sempre ter decisões equivocadas, como aconteceu na obra. Ned Stark sempre se pautou muito por um puro moralismo. Ele sempre seguiu muito mais pela moral e não viu o realismo que se impunha nas suas escolhas políticas. Robert, do outro lado, sempre se pautou mais por um puro realismo político. E por conta disso, abandonava um pouco esse aspecto moral e criava uma degeneração dos seus governos. Era isso, pessoal, que eu queria falar um pouquinho para vocês e colocar essa dúvida, essa questão. Como devemos nos pautar por um puro moralismo, por um bem maior, um justnaturalismo mais puro, ou também por um realismo político? Então, nós precisamos saber como nos guiar politicamente. Essa é a grande questão. Comente aí embaixo como que é a sua percepção diante desse cenário, dessa obra toda, e o que você pensa, né? E se você está gostando ou não está gostando, o que nós podemos melhorar no vídeo ou não, né? E deixe seu comentário, seu like e compartilha. Obrigadão, até mais.